pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então aqui as orientações para a elaboração do artigo de relato de experiência, né? Que é uma modalidade que está sendo crescente atualmente, né, em termos de produção científica, e frente às experiências que vocês tiveram, né, junto com os tutores sociais, a gente então vai estar elaborando então esse tipo de estudo, né, que requer, né, alguns cuidados especiais com relação, né, a seu desenvolvimento. Pois bem, a ideia nossa é fazer o artigo para validar a bolsa de vocês, né, na questão do artigo 170, mas também, né, fazer um artigo que seja publicado em uma revista que tenha um impacto maior, né? Então a gente vai mandar realmente para pesquisa em termos de validação, né, da bolsa de vocês, mas, né, vou deixar, né, um informe para a pesquisa que nossa intenção não é publicar num periódico, né, do Caderno de Extensão Científica da Univille. Nós temos a ideia de publicar no artigo Saúde Coletiva, que é uma revista que tem qualis B2, né, está inclusive em ascensão, uma revista que está muito bem, né, em termos, né, de indexação, né? Então, para quem vai prestar prova de residência, né, hoje alguns lugares, né, pontuam mais o artigo que está indexado em bases, né, como o Latindex, por exemplo, né, entre outros, né, como o EBSCO, por exemplo, o Crossref também. Então, é uma revista que tem, né, um qualis bom, tem uma boa indexação, também já foi, né, uma revista que eu já publiquei artigos também, nessa parte de farmacologia, né, e temos então uma expectativa muito grande de conseguir a publicação, né, agora de um relato de experiência, falando também um pouco, né, da questão farmacológica referente ao ambiente, né, da polimedicação nos idosos. Pois bem, então o template que eu estou passando para vocês, ele contém os seguintes itens. Coloquei um título provisório, é o título que estava inclusive, né, no banner de vocês. Mas o título, gente, como eu sempre digo, né, tem que ser o menor resumo possível do trabalho, para que ele seja, né, por sua vez, encontrado e citado, né, porque todo artigo que a gente faz, a gente quer que ele leve nosso conhecimento adiante, né. Então, no final de tudo, nós faremos, então, né, o título definitivo desse trabalho, bem como a questão também do resumo, só tem como fazer o resumo no final. Então, na parte seguinte, né, vamos ter então a introdução do artigo, que aqui tem algumas orientações, tá? Então, o artigo, ele tem a introdução, ele tem que ter como característica principal descrever o fenômeno de estudo, que no caso nosso é a polimedicação em idosos, né, a questão do uso das medicações em idosos, dizer o motivo, né, para a gente estudar isso. Até o presente momento, o motivo é risco de polimedicação, excesso, né, de medicamentos sendo utilizados, possibilidade de outras formas de intervenção, né, entre outras questões, né. Daí também tem que se apontar a dúvida que motivou o desenvolvimento desse trabalho. As dúvidas, gente, elas vão se amadurecendo ao longo do desenvolvimento do trabalho. A gente pode começar com uma dúvida inicial, mas depois ela pode chegar, né, a ter outra forma de apresentação. E pelo que eu acompanhei de vocês, né, a dúvida que a gente poderia estar trabalhando, que foi criada, né, seria a questão, né, do contexto atual, né, dos usuários de medicamentos de doenças crônicas na terceira idade, relativo à exposição da polimedicação e seus riscos, né. Então, tudo que a gente tem de farmacologia em estudos são para pessoas saudáveis, né, que eticamente é o que deve ser feito, né, é muito complicado você fazer estudo com crianças, gestantes e também idosos, e tudo que a gente tem, né, entendimento de farmacologia para idosos são extrapolações daquilo que acontece na população jovem testada, né. Então, polimedicação é um fenômeno que está acontecendo aqui, aumenta a chance de interações medicamentosas e até de sobrecarga de alguns órgãos, né, como a questão do fígado, por exemplo, né? Então nós temos uma farmacocinética muito própria e que a gente tem que estar discutindo isso, né, não de uma forma tão farmacologicamente, né, própria, mas dentro de um contexto que a gente vem observando de exposição a riscos, né? Então, mais ou menos isso, né? Daí mostrar a importância do problema e dúvida, né? Daí, então, né, as perguntas, né, tudo tem que ser metodologicamente feito, né? Então, a pergunta, inclusive, é feita no formato do pico contexto.
E aí apontar algumas soluções, né, que aí talvez a gente possa voltar no final do artigo e, né, complementar a introdução com aquilo que a gente vai descobrir ao longo do desenvolvimento, né, desta pesquisa, né. E na sequência, né, o que se espera desse trabalho? Que, frente ao que está, né, se configurando, seria discutir formas de amenizar o quadro de polimedicação, analisando a situação de Joinville e propondo medidas para toda a comunidade, né, não só na nossa cidade, mas também em outros lugares também, né, uma questão de uma visão universalista, né. E isso também, né, tudo definido de uma forma clara, que, gente, introdução é um trailer de um filme, né? Então as coisas vão acontecer, né, de uma forma mais clara e explicada, mas eu tenho que já dar umas pinceladas do que vem a acontecer. Bom, então, por isso e por esta razão, né, a gente deverá voltar, né, sempre na introdução, assim que o trabalho estiver terminado, para fazer alguns ajustes, né? Título é a última coisa que a gente faz, resumo é a última coisa que a gente faz, a introdução a gente começa a fazer, mas também a gente dá o retoque final, né? Seria uma penúltima coisa a fazer, né? Então também é importante estar atento a isso. Bom, daí então na sequência nós vamos ter então que descrever um método para responder aquela pergunta que eu mostrei ali no início para vocês, né? Então a pergunta, ela, né, foi criada, ela terá uma resposta que a gente encontrará durante a nossa pesquisa, mas tem que ser feito de forma metódica, não é coisas de voz da nossa cabeça, não é questão de imaginação. Pode ser questões, né, posteriores, né, ou a priori, né? Então é muito importante definir isso, né? Tem algumas pessoas que acabam confundindo isso, né? Porque quando você faz uma proposição, né, a priori, você ainda não fez o experimento, mas você tem grandes elementos, né, para discutir e falar que aquilo é possível, né? O posteriori já tem os experimentos, né? E nossa questão, a gente vai discutir muito a questão, né, de respostas priores, né, a priori, né, que não é demérito, né, que tem uma importância extrema, porque encoraja, né, pesquisadores a fazer novas pesquisas, né. E como é que então que funciona, né, esta pesquisa, né? Então lá o template, né, tem lá as indicações, né, e tem todo o método que a gente segue, né. Aqui no método nós temos etapas, né? Então, o contato com a comunidade que vocês fizeram, levantamento da demanda, né? Elaboração de uma pergunta, né? Que aí no caso vocês fizeram lá com os entrevistados, né? Depois o diagnóstico da demanda, né? O levantamento dos dados, né? A leitura de artigos prévios para entender aquilo que vocês fizeram no desenvolvimento do pôster, né? Planejamento de ações, né? Que aí no caso definir a pergunta, pico, nesse caso aqui, né? Analisar via uma matriz, né, DAFO, para sistematizar as respostas, né, dar um sentido para as respostas de uma forma metodológica para responder a pergunta, né, e a definição de estratégias, né. Daí, então, as etapas seguintes, né, a apresentação à comunidade, que no caso, né, será uma etapa, né, que a gente vai se reunir, né, para apresentar os resultados, né, que não necessariamente tem que estar nesse artigo, né, porque a própria publicação do artigo já é a apresentação para a comunidade, né, alguns ajustes e ações. A gente pode fazer reuniões, né, novamente com os tutores sociais, né, para fazer esses ajustes, né. Daí, por fim, né, a questão, né, feedback da comunidade, né, a questão de refletir, né, e os resultados, né, finalmente plotados. Então, nós, né, não necessariamente agora, nesse momento, a gente vai voltar para a comunidade. Vamos ter, né, como prioridade fazer o artigo do que a gente encontrou com as informações que a gente tem, enviar para a validação da bolsa e no segundo momento a gente faz uma nova reunião com a comunidade e a partir de então a gente faz os ajustes visando a publicação na revista que eu mencionei anteriormente. Bom, e na sequência então, né, que a gente explica, né, os passos metodológicos, a gente então, né, mostra os resultados, né? Então a gente teve uma metodologia, agora então está na hora de a gente falar o que a gente encontrou até o presente momento, seguindo aqueles passos anteriores, né? Ou quase todos os passos, né? Porque não chegamos ainda ao feedback da comunidade, mas, né, a maioria dos passos a gente já seguiu naquelas etapas anteriores. Bom, primeiro a definição da pergunta. Então a gente usa o anacrônico PICO com O minúsculo, né? Que é diferente do PICO, onde você tem o outcome, que é o desfecho. Então isso aqui é para avaliar, né, as questões envolvendo contextos, correto? E a nossa população, que é o primeiro item para elaboração da pergunta, né, são os idosos na terceira idade. A questão de intervenção, em nosso caso especificamente exposição,
é a questão de uma polimedicação. E o contexto é dentro de tratamento de doenças crônicas, que não necessariamente tem que ser uma questão polimedicada, né? Então nós temos então, né, 3 elementos e juntando esses elementos, né, como que ficou então, né, a pergunta, né? Então durante o texto agora, essa pergunta já apareceu na introdução, né, mas de forma introdutória. Agora a gente está mostrando como que ela foi construída metodologicamente, né, e o resultado que a gente obteve da construção dessa pergunta de forma metodológica, que ficou da seguinte maneira, né? Que apareceu lá. A gente repete, né, novamente, só que agora mostrando como é que ela surgiu, né? Qual o contexto atual de usuários de medicamentos para doenças crônicas na terceira idade relativo à exposição da polimedicação e seus riscos, né? Então esta é a pergunta. E no quadro 2 de resultados, né, o objetivo, que também eu entendo que seja, né, discutir formas de amenizar isso, né, e exportar isso para fora de Joinville, né, usando Joinville como uma questão de um modelo discutido e trazer reflexões para outras cidades, ok? Então, isso são os nossos resultados que a gente tem, né? E daí, os demais resultados, né, tem a ver com a questão do planejamento inicial. Então, o que acontece, né? Com as falas que vocês obtiveram, eu vou pedir para vocês elencarem ao longo dessas falas questões que mostram debilidades que impedem o alcance do objetivo traçado, que eu falei anteriormente, que mostram condições favoráveis ao alcance do objetivo, e também as ameaças que impedem de alcançar o objetivo e as oportunidades que surgem que podem fazer com que a gente alcance os objetivos. É um trabalho, então, de pegar textos, jogar, né? Não tem uma fórmula rígida, né? Mas tem que montar um contexto que a gente tem que pensar da seguinte forma no final, né? Nós temos essas fraquezas, né? Nós temos essas ameaças, né? As fraquezas geralmente são internas do grupo, tá? As ameaças, né, são de um contexto geral, tipo debilidade, né? Não programação de medicamento, né? Ameaça, falta de medicamento na indústria farmacêutica, né? Está fora do meu controle. A primeira parte desse quadro que estou circulando aqui agora tem a ver com a gente, né? E a segunda parte, né, tem a ver com aquilo que eu não tenho controle, né? Daí então eu tenho que ver então essas fraquezas do sistema aqui de Joinville, né? Tenho que ver ameaças externas, né? Por exemplo, propaganda de medicação, né? Falta de medicação devido a a indústria não estar fornecendo, né? Falta lá na produção, né? Então são situações que eu vou elencar aqui, né? Tenho que ver as fortalezas, né? Eu tenho, né, equipes, né, montadas, né? Eu tenho profissionais engajados, né? São fortalezas, está dentro do meu controle. E as oportunidades são aquilo que estão fora, que eu tenho que negociar, né? Então, fazer uma campanha, né, fazer uma conscientização, fazer uma reunião com o secretário de saúde, enfim, né? É nesse sentido que tem que ser apenas colocado essas informações, porque são os resultados trabalhados e sistematizados para isso, nessa experiência que vocês vivenciaram. Feito isso, então, né, fazer o texto, como o template sugere lá, vamos para a discussão, né? Vamos discutir esses resultados. Pergunta, objetivo e esta matriz, né, de debilidades, ameaças, fortalezas e oportunidades, né, pela fala dos convidados. E vamos fazer reflexões. Lembrando, gente, que nesse tipo de estudo não há necessidade de aprovação do comitê de ética, né, porque a gente não tem exposição de dados, né, apenas discussão de ideias, né? Depois eu passo a norma certinho para vocês, né, do CONEP com relação a isso. Bom, então como é que funciona estas reflexões, né? Eu fiz aqui os subtítulos, né, que podem ser utilizados. O primeiro subtítulo é a questão da medicação em idosos e particularidades da farmacologia clínica e abordar, né, no fim, a questão da polimedicação. Então, esse primeiro item que a gente tem que começar o assunto, né, isso tem a ver com quem já teve aula comigo de metodologia, né, do triângulo invertido, né, o contexto macro até chegar ao contexto, né, principal, que é o parecer final. Nós temos que iniciar a nossa discussão falando, olha, a farmacologia clínica para idosos tem particularidades, tem cuidados especiais, tem situações que são próprias da idade, do envelhecimento, a farmacocinética é diferente, né? Tem estudos raros relativos a isso, né? Porque nós temos, né, vários impedimentos, né, e exigências éticas com relação a isso. Na maioria das vezes a gente extrapola o que acontece no adulto para o idoso e assim por diante, né?
Lembrando que no envelhecimento você tem mais chance de ter doenças crônicas e você vai usar mais medicamentos, né? Mas nem sempre, né, precisa se medicar tanto, né? Daí na segunda parte, né, é falar mais especificamente do envelhecimento, intervenções farmacológicas, necessidade de adoção de né, ações, aqui importante ressaltar, não farmacológicas, para reduzir a polimedicação. Então, se eu falo que a polimedicação é perigosa no idoso, eu tenho então que falar, olha, tem situações próprias do idoso, realmente que precisa de medicação, mas nem tudo é medicação, né? Atividade física, uma questão de alimentação adequada. Aí pode entrar na questão até dos profissionais e rede, tá? Né? Presença de nutricionistas, de educador físico, né? Tudo isso ajudaria, né, na questão, né, de um contexto até agora de reflexões e discutindo na parte teórica, porque depois nós vamos falar dos nossos resultados, né? Então, ainda sobre essa questão, né, usem essa tabela que ficou bem interessante, tá, gente? Só vou pedir para vocês organizarem em linha do tempo, tá? Começando do mais recente para o mais atual, do mais antigo para o mais atual, né? Mas utilizem que aqui também tem boa parte, né, daquilo que vocês vão estar, né, discutindo nesse item 4.2, correto? Bom, daí o item 4.3, né, continuando a nossa discussão, né, relativo, né, à problemática apresentada, né, nós vamos ter o que então? Oportunidades e desafios, né, para controlar a questão da polimedicação na terceira idade. Então, como é que funciona essa parte? Vocês vão pegar então aquela matriz, né, e agora vão refletir sobre ela, mas à luz do conhecimento científico. Tá bom, gente? Então, o que é necessário? Né? Ler, interpretar aquela tabela, né? Fazer um texto breve sobre o que está contido nela e começar a trazer gente para discutir com a gente. Por que isso é difícil? Quem fez alguma coisa que deu certo? Né? Isso aqui está, né? O autor tal fala que é resolvido assim. Essa polimedicação é tão perigosa que o autor tal fala isso. Algum município no mundo fez tal coisa. Né? O incentivo à atividade física ajuda a reduzir a polimedicação, a nutrição, mesma coisa, a atuação multidisciplinar de nutricionistas, farmacêuticos, entre outros. É essa parte, essa aqui é a essência da discussão de tudo, do artigo. Né? Então, essa parte aqui, né, ela vai ser fundamental para a gente obter o parecer final, né, que a gente tem que dar um título no final aqui para isso, de como que a gente vai propor, né, as intervenções. E o mapa mental, como eu falei para vocês, então, né, tem que partir então desta análise que foi feita e faça um mini texto sintetizando isso e vão buscando artigos. Vão buscando artigos e faça essa discussão, né? Daí, uma questão importante. Artigos, tá, gente? Não pode ser tese, não pode ser TCC, sabe? Talvez vamos procurar em bases de dados como Google Acadêmico, às vezes aparece esses tipos de literatura que não devem estar presentes. E outra coisa, né, tem que ser recente, tá? Minimamente, agora atualizando, né, de 2014 para cá, certo? A não ser que tenha alguma coisa muito legal antes disso, daí tragam para orientação e eu menciono para vocês, né, se deve ou não ser feito. E aí encaminhar, então, né, novamente para a questão do parecer final, as conclusões e, né, guardem todas as referências, né, para a gente fazer lá no final a referência certinho e bonitinho. Ok? Então é isso, né? É só dividir as tarefas, se organizar com relação a isso, né? E qualquer dúvida durante as férias, né, não responderei tão rápido, né? Mas estarei à disposição de vocês, ok? Então, um forte abraço, bom trabalho, qualquer coisa, entre em contato.